Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica. Estou muito feliz. Hoje nós estamos retomando a nossa leitura em Atos. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Viu? A paz do Senhor esteja sobre todos nós, né? Então, a escola, ela vai ser todas as terças-feiras, o horário das 7h30. E quem vai me ajudar? O Léo. E aí, o que eu pedi, né, no grupo, vocês viram, para a gente trazer a Bíblia, caderno, caneta e ser pontual. Por que trazer caderno e caneta? Precisa anotar tudo? Eu gosto de ouvir a explicação, tudo. Não é necessário anotar tudo. A aula, ela é uma aula gravada, depois a gente vai disponibilizar para quem quiser ouvir novamente, né? Dúvidas também, pode perguntar no particular ou no grupo, o grupo está aberto, então não é por isso. É porque aquela parte que o Senhor vai falar com você, é importante você anotar. Porque eu creio assim, que mesmo que a gente esteja numa escola bíblica, nós estamos lendo a palavra do Senhor. E a palavra, ela é viva. Ela é transformadora. Boa noite, seja bem-vindo, fica à vontade. E ela vai falar aos nossos corações. A palavra vai tratar com a gente em alguma área. Então, se você tem o seu caderninho de anotações, você anota essa parte que o Senhor vai falar. Amém? E também os versículos extras, né? A gente vai passear na Bíblia inteira, tá? Então, é isto. Ser pontual, é claro que por motivo de trabalho, nós entendemos, tá? Mas é importante por causa do nosso tempo, né? A proposta é até as 8h30 e depois a gente vai ter em torno de 20 minutos ou meia hora para buscar o Senhor em oração, né? Para compartilhar alguma situação que vai ser falada aqui na escola. Então, esse espaço é um espaço aberto para a gente conversar. Nós vamos trocar, ok? Pode levantar a mão, fazer perguntas. Eu também vou pedir para vocês lerem os textos. Eu quero que seja algo bem dinâmico. E também é um espaço aberto para vocês convidarem quem vocês quiserem para vir na aula, né? O Senhor, ele tem as suas estratégias. Então, às vezes, alguém é resistente ainda, não conhece muito bem a igreja, um culto, mas pode ser que venha através de um estudo. Então, convide o seu amigo, alguém que o Senhor coloca no seu coração para vir conhecer o estudo da palavra, tá bom? Bom, então, vamos lá. Nós paramos em Atos capítulo 8. Eu vou fazer a leitura junto com vocês, mas ao longo da leitura nós vamos parando e conversando as coisas que o Senhor trouxe, tá? Então, eu já vou deixar o microfone aí com vocês, rodando, tá? Porque eu vou pedir para cada irmão abrir já no texto, para a gente agilizar o nosso tempo, pode ser? Então vamos lá. A Cássia vai abrir em Lucas capítulo 10, verso 4. Por favor. Eu vou pedir também para vocês distribuírem os marcadores, tá? Aí vocês, acho que vai facilitando aí. Se faltar depois. Então, Carlinhos, João 17:3, Lu, Romanos 14:17, Pastor Marcos, Mateus 28:19, Pastora Vanessa, Romanos capítulo 1, verso 16,
Poli, Atos 2, 37. Jennifer, 1 Coríntios 9, 26. Léo, Efésios 4, 5. Fábio, Hebreus 6. Wesley, 1 João 3. E tá sem, pula. A pedidos dela, pula. Elisângela, Hebreus 13, 7. Cláudia, Números 11. Laura Isabelle está com Bíblia? Tá? Isaías capítulo 5. Estherzinha, Ezequiel 13. Nossa, será que vai dar tempo de tudo isso? Socorro, Deus. O pastor já começou a interceder pela professora. Alice está sem? Está com? 1 João 5. Boa noite, sejam bem-vindos. Davi, pula pro Ney, tá? Hebreus 6. Gente, Rafa, Isaías 55. Irmã Sônia, Romanos 10. E na hora eu vou falar o versículo, tá, gente? Eu repito para dar tudo certo e a gente agilizar. Vamos só até aqui. Vamos lá. Agora nós vamos entrar no texto. Atos capítulo 8 diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Nessa primeira parte, nós já podemos ver uma coisa muito importante que a palavra revela para nós. Quando se levantou essa perseguição ali no meio da igreja, todos fugiram de medo. Mas teve uma turma que não fugiu. Quem que ficou ali? Os apóstolos. Então, aqui a gente já começa a ver o peso da responsabilidade de um chamado. Quando nós carregamos uma visão de reino, nós somos movidos por essa visão. Nós somos movidos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Então, quanto maior o chamado, vamos dizer assim, nós não vamos falar de títulos nem de cargos, porque não é isso. Eu penso que todas as posições no reino de Deus é chamado de Deus para a vida das pessoas. Tanto é que alguns discípulos fiéis, irmãos fiéis, foram dispersos. Mas os apóstolos, aqueles que foram chamados à liderança da igreja, eles permaneceram, mesmo em meio a essa assolação. Porque Saulo, ele assolava a igreja. Ele entrava nas casas, ele prendia e fazia tudo que era horrível, julgando fazer o correto em nome da religião. Amém? Tá? Então, a gente vai falar sobre visão. Pode pôr o slide, viu, Léo, por favor? O primeiro slide. A importância de carregar uma visão
quando você e eu temos um chamado de Deus. Porque quando nós temos uma visão, não importa o que acontece ao redor. Importa o que Deus vai fazer através do que te chamou para fazer. Amém? Então, nós vamos entender o que é visão de reino. O que é visão de reino, né? Que a gente tanto fala. É ter um objetivo relacionado à missão do chamado. E a nossa igreja chama missão do reino. Então eu coloquei assim que o objetivo da missão, você pode entender o objetivo desta igreja também, o que inclui todas as programações da igreja, é levar pessoas ao reino de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, isso é o que mais importa acima de todas as outras coisas. Se nós tivermos essa visão, todo o resto ficará em segundo plano. Vocês entendem? A gente entende que a confissão pública da fé em Jesus, ela é feita através do batismo nas águas, em decorrência do arrependimento dos pecados pessoais. Então, nós podemos perceber que existe uma grande missão pela frente, que não é feita pela força do braço, nem pela vontade do homem. Ela só consegue ser feita através da presença do Espírito Santo, que opera em você, que te chamou para essa grande obra. Porque quem vai quebrantar o coração do homem, levá-lo ao arrependimento e à fé, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando a gente tem essa visão, todo o resto passa a ficar em segundo plano. Tá? Bom, e o que aconteceu em sequência do texto? Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, o que a gente vai entender aqui? Que eles carregavam, tanto os apóstolos que ficaram, enfrentaram a perseguição em Jerusalém, quanto os discípulos que foram dispersos pelas cidades, eles tinham a visão de reino, porque eles não foram simplesmente embora fugindo, eles foram pregando a palavra. Então, nós precisamos entender que o que transforma a vida de alguém não é a nossa opinião ou os nossos conceitos humanos, mas é a palavra de Deus. Amém? E ele anunciava-lhes a Cristo, porque Jesus é o centro da palavra. Amém? Lucas, capítulo 10, verso 4. O que diz, Cássia? Por favor. Tá ligado o microfone? Aperta o botão de ligar. Já deixa ligado que agora nós vamos passear. Boa noite, seja bem-vinda. Não deveis moças, pode, nem sentadas, e a ninguém salveis pelo caminho. Essas são as palavras de Jesus quando comissionou 70 discípulos a irem de 2 em 2, de casa em casa, pregando o evangelho da paz, anunciando o reino de Deus antes dele chegar nessas casas. Então ele diz claramente, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que ele está falando?
Tenha foco naquilo que você foi chamado para fazer, para cumprir. Foque no seu chamado. Amém? Por que isso? Porque em João 17, verso 3, o mesmo Jesus diz: E a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto é a vida eterna. Então, o conhecer a Deus, o Criador do mundo, do universo, de todas as coisas, e a Jesus Cristo, seu Filho, o Messias, o Salvador do mundo, essa fé salva a vida de uma pessoa. Então, é por isso que tem que ter foco. Amém? É por isso que tem que ter a visão de reino, tá? E quando o reino chega pela pregação da palavra, cujo centro é Cristo, manifestação de poder da presença de Deus acontece ali. Acontece libertação, cura e grande salvação. E isso gera o que no meio do povo? Alegria. Por quê? Lu, o que está escrito em Romanos 14, verso 17? Porque o reino de Deus não é corrida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Amém? Então, quando você, igreja do Senhor Jesus, chega num lugar cheio da presença, o que você precisa gerar ali? Quando chega o reino, chega o que junto com a gente? Alegria, paz e justiça. Que justiça que é? É a nossa? É o que a gente acha que é justo, certo? Não. Nós já aprendemos aqui na escola que justiça é a vontade de Deus manifestada ali. Então, se ali onde estamos, anunciando o reino, vivendo esse Jesus maravilhoso que nos libertou, nós somos livres. Se Ele quer promover libertação, acontecerá libertação. Se Ele quer promover cura, pessoas serão curadas. Por quê? Porque o reino de Deus se manifesta na justiça, na paz e na alegria. Amém? E aí, continuando então essa ação de Filipe ali, né, nas regiões, na cidade de Samaria, o que aconteceu ali? Verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, um espírito, sabe? Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo assim: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Esse era Simão, o mágico, né? Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. O que essa parte nos revela? Primeira coisa, esse homem, ele era um mágico, tá? Ele trabalhava com magia. O que é magia? Magia é ilusão. Existem pessoas que são atraídas pela ilusão. Vocês sabiam disso? Feitiçaria. Feitiçaria, magia.
Vamos fazer a mágica acontecer, entendeu? Existem pessoas que são atraídas pela ilusão. Gente, a gente precisa entender isso. Principalmente por quê? Porque são pessoas que se envolvem emocionalmente com manipuladores, com enganadores e com ilusionistas. O que é um ilusionista? Alguém que ilude, é alguém que traz uma falsa esperança para você. É alguém que promete sempre, mas precisa sempre ludibriar e a coisa nunca acontece na prática. Isso é magia, isso é feitiço, né? Quem vos enfeitiçou? Lembra Paulo perguntando isso? Quem vos enganou, né? Porque aí, então, a gente só pode ser enganado, porque são dois lados, aquele que engana e aquele que se deixa enganar. Se existe o que engana, é porque tem alguém que está se deixando enganar. Vocês estão entendendo isso? E por que a gente se deixaria enganar ou iludir por uma falsa esperança? Talvez pelo meio que a gente está. Talvez por manter relação e vínculo com manipuladores, com dominadores. Entendeu? Então, a gente precisa estar atento a isso. E porque o Simão era esse homem, era esse tipo de pessoa, tá? E a gente tem que entender que, apesar de ter um Simão ali, que operava dessa forma, e era conhecido por todos como o grande poder de Deus. Olha isso, que rótulo bonito. Havia também um Filipe que não era o grande poder de Deus, mas ele estava ensinando e levando pessoas a Cristo através do batismo nas águas. Esse é o objetivo. Então, qual é o maior milagre da fé? O maior milagre da fé é levar alguém a Cristo. O maior milagre da fé é a conversão, é a salvação de uma alma. Como já disse, quem convence alguém do seu pecado? Senão Deus que opera em nós o querer e o realizar. Amém? Então, o Filipe, ele não se intimidou com aquilo. Ele simplesmente continuou seguindo o seu chamado. Esse é o nosso chamado. Não desfoca. Não desfoca. Amém? Põe o slide, Léo. Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada a isso. Então, qual é o comportamento, Pastor Marcos? Mateus 28, 19 e 20. O próximo, Léo, por favor. Deixa aí. Pode deixar. Não. Ensinando-os a guardar todas as leis que eu experimentado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o trabalho. Só. Ide, fazei discípulos de Jesus, de todas as nações. Como? Batizando-os e ensinando-os. E eis que o Espírito de Deus estará conosco e com eles que creem todos os dias até o final. Nós não precisamos mais nada além de uma visão. Por quê, pastora Vanessa? O que está escrito em Romanos 1, verso 16, por favor? Amém. Não podemos nos envergonhar do evangelho e da pregação. Atos 2, 37 a 39, Poli, o que está revelado quando você prega
o evangelho e a pessoa realmente se arrepende, a obra do Espírito Santo é feito ali, o que tem que dar sequência a isso? Atos 2, 37 a 39. Quando viu isso, ficaram aflitos em seu coração, para a Pedro e aos outros apóstolos. E nós, que faremos? Ele respondeu: arrependem-se, cada um de vocês, que batizaram em nome de Cristo para perder os seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa para vocês, para seus filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos que conhecerão o nosso Deus e chamado. Só há um caminho: arrependimento. Não é? E pelo arrependimento, confissão e batismo nas águas. Amém? Esse é o objetivo, essa é a missão. Então não importa se eu sou do louvor, se eu sou a professora, se eu sou o evangelista, se eu sou o apóstolo, se eu sou o pastor, se eu sou o profeta. Todos nós somos encerrados debaixo de uma mesma visão. Amém? Jennifer, 1 Coríntios 9, 26 e 27, por favor. Siga assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha, aí tem uma dica. Também não somos chamados a olhar somente para fora e trabalhar o chamado para fora. Nós precisamos também olhar para dentro, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa palavra também se refere à falta de devoção pessoal. Primeiro em mim, depois isso transborda para o meu próximo. Então, quem é a pessoa mais importante dessa escola bíblica? Quem é a pessoa que tem que estar aqui em primeiro lugar? Quem que é? Fala, eu. Eu preciso estar aqui. Eu preciso me alimentar. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso estar equipado com armas. Eu preciso estar fortalecido na palavra. Eu sou a pessoa mais importante da aula. Porque se você não estiver, como você transbordará para fora aquilo que você não comeu? Vocês entendem esse princípio? Jesus está aqui, é óbvio, mas ele está, como que Jesus está aqui? Jesus desceu do trono e está aqui ao meu lado? Sim ou não? Não! Alguém está vendo Jesus aqui do meu lado? Não! Aonde Jesus está? Em mim. Ele está no meu espírito, através do Espírito Santo dele. Amém? Então, de novo, quem precisa estar aqui? Eu. Cheio da presença dele. Amém? É isso. Vamos lá. Então, o Simão, um homem muito esperto, né? Quando ele viu que as pessoas começaram a dar crédito para Felipe, ele também resolveu se batizar. Olha que legal, olha que coisa boa. Queridos, só Deus conhece a intenção do coração das pessoas. Nós não conhecemos. E nós não podemos negar a água do batismo a ninguém. Sabia disso? Não tem como. Mas, como foi pregado, muito bem pregado, nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá, pelo resultado que ela dá. E isso exige um tempo. A gente vai precisar comer um saco de sal junto. Você já ouviu falar disso? Quem sabe o que é comer um saco de sal junto? Tá com o microfone aí, Léo. Você sabe o que é? O que é? Comer um saco de sal junto comigo. O que significa isso? Até acabar 1 quilo de sal.
Demora, né? Mas esse tempo é necessário, porque o tempo revela, né? O tempo é o que vai determinar tudo. Então, nós não negamos a água do batismo. Então, Simão foi batizado, sim, tá? E aí, o que acontece na sequência do texto? Verso 14 em diante. Ouvindo os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha só. Léo, eu pedi para você ler Efésios 4, né? 4, verso 5. Por favor, faça a leitura. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como? Agora a nossa cabeça entrou em xeque. Como que pode Paulo escrever que há um só batismo, se a gente está vendo que aqui tem 2 tipos de batismo, como eu coloquei ali. Então, o que a gente precisa aprender? Por isso que a gente precisa examinar as Escrituras, porque a gente precisa meditar nelas para entender a qual desses batismos Paulo estava se referindo nesta carta aos Efésios, no capítulo 4. Será que ele estava se referindo ao batismo nas águas ou ao batismo no Espírito Santo? O que vocês acham? Nas águas? Tá. Então, vamos ler Hebreus 6, agora o Fábio, Hebreus 6, de 1 a 3. O que está escrito? Assim deixamos as regras prioritárias no ensino de Cristo, prosseguimos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Fazemos isso se Deus assim não permitir. Aí estão listados 6 coisas que são elementares da doutrina de Cristo, certo? E dentre essas 6 coisas está o ensino de batismos, no plural. Então a palavra nos ensina que há 2 batismos, certo? Agora, em 1 João 3, verso 23 e 24, o que está escrito? 1 João 3, primeira carta de João, capítulo 3, 23 e 24. Primeiro João 3, 23 e 24. João também estava batizando. Não. Primeira carta de João, não é o Evangelho de João. Este é o seu mandamento. Nós, no nome do seu Filho, Jesus Cristo, porque amaremos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedeceram aos seus mandamentos, permaneceram em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma, sabemos que ele permanece
em nós, o Espírito que nos deu. Certo? Então, qual é o batismo que Paulo se refere em Efésios 4, sendo a um só batismo, no sentido de salvação? É o no Espírito. Porque nem todos que são batizados nas águas são genuinamente convertidos a Cristo. Tem gente que só nada na piscina. Sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, nós que somos batizados nas águas, nós precisamos almejar sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Porque sem a presença do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. Nós não somos salvos. O Espírito Santo... Sim. Sim, é o primeiro passo. Sim, é verdade, Charles. Mas, quando alguém decide batizar nas águas, isso é algo dela com Deus. Nós não conseguimos sondar o coração dessa pessoa, não é? Então, existem pessoas que elas se batizam por outros motivos, não pelo arrependimento e nem pela fé em Jesus. Esse batismo que eu digo nas águas, ele não traz a presença do Espírito Santo sobre a pessoa. Entende? Então, a primeira coisa, assim, o primeiro passo é a confissão pública de fé através do batismo nas águas. Porém, o que vai selar a redenção, o perdão e a salvação daquela pessoa é quando o Espírito de Deus vem sobre ela e permanece nela. Isso está escrito no mesmo capítulo de Efésios. Como que eu sei, né? Como que eu sei que Efésios 4 se refere a esse batismo no Espírito? Lá no verso 30. Eu não sei se eu pedi para alguém abrir, mas se não, eu vou pedir para o Léo, que já abriu no capítulo 4 de Efésios, ler o verso 30 para nós, por favor. 4:30. Pode ler daqui mesmo, o Léo já está facilitando para nós. Não Entristeçam. Esse é o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o que sela a nossa vida para o dia da redenção, que é o dia da volta de Jesus, é o dia da nossa salvação, é a presença do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, entende? Cujo primeiro passo, sim, é o batismo nas águas. Mas aconteceu o contrário na casa de Cornélio. Pedro ainda falava a palavra e o Espírito já caiu sobre a vida deles. Veio primeiro que o batismo nas águas. E aí Pedro falou, se eles já estão batizados no Espírito, vamos negar a água do batismo? Não, vamos batizar esse povo. Então, não é uma regra. O que vale, irmãos, é o coração. Vocês entenderam? Certo? Que agora, na sequência da leitura, nós vamos ver o coração do Simão, que também se batizou. Pode falar. É um pouquinho intrigante, né? A gente parar para pensar. Às vezes algumas pessoas, elas ainda não desceram as águas do batismo, E já são. mas já receberam o Espírito Santo. Sim. Eu conheço uma amiga que ela foi numa conferência, ela foi batizada com mão de línguas, só depois de, acho que 2 meses, ela se batizou nas águas. Olha só. E por que então, Jennifer, se batizar nas águas, mesmo se já recebeu o Espírito Santo, não parece assim, não precisa, né? Tipo, o mais importante já recebeu. Mas sabe por que precisa? Porque Jesus se batizou nas águas e ele disse para João que não queria batizar ele.
Ele falou, importa nós cumprirmos toda a justiça de Deus, que é o quê? A vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós, sim, desçamos a água do batismo. E também, prioritariamente, sejamos batizados no Espírito Santo. Volta no slide, Léo, por favor. Eu fiz aquele slide, gente, com o objetivo, esse, se você quiser dar o play. Não, isso, também, essa parte de um só batismo também pode ser entendida dessa forma, porque se você se batizou genuinamente, você não precisa se rebatizar, né? É válido, mas isso chama visão de reino, que é o que a gente está aprendendo hoje. Nós, aqui na missão, nós temos a visão de reino. Nós aceitamos os nossos irmãos. Nós entendemos que nossos irmãos não precisam necessariamente ser iguais a nós para fazerem parte do corpo de Cristo. O que eles precisam? Eles precisam ter o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Nós somos unidos, o vínculo da unidade é a fé em Jesus e a presença do Espírito Santo dele. Vocês entenderam? E o Espírito é o que vai ministrando no coração da gente. O Espírito ministra de dentro para fora. Então acontece uma transformação. Enquanto os anjos, eles trabalham de fora para dentro, em ajuda, em ministérios. Entende? Operando ajuda àqueles que vão herdar a salvação. Tá? Aqui, quando eu fiz esse slide, o objetivo, olha, é trazer uma ilustração exatamente do texto de Mateus 28, 19 e 20 que o pastor Marcos leu. Quando fala, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, é exatamente aquilo, batismo nas águas, confissão pública de fé. Mas tem a segunda parte. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o batismo é o início da caminhada com Cristo. A partir do momento que a pessoa começa a sua vida devocional, que foi ensinado no grupo de jovens, sobre a importância do devocional, que é leitura da palavra, oração, jejum, entrega, o que vai acontecendo? O Espírito vai trabalhando o interior do nosso coração, então a gente vai mudando. A roupa vai mudando, a sala vai mudando, a carne vai murchando, entendeu? É isso. É um caminhar, é uma caminhada, tá? Isso é basicamente... mas por que tanto detalhe? Porque estamos numa escola. Suportar, meus irmãos. Esta é uma escola. E a gente precisa do detalhe para a gente não cair em confusão. Porque quando a gente entende o que nós estamos fazendo, fica mais claro. Às vezes a pessoa se batizou, mas ela ainda não se consertou. Aí você fica nervoso e fala, você não quer nada com nada. Não, calma. O que essa pessoa está precisando? Ela está precisando ser batizada no Espírito. Então, vamos levá-la a se expor à palavra de Deus. Vamos levá-la aos encontros da intercessão. Vamos levá-la à oração. Vocês estão entendendo? Vamos levá-la aos jovens, vamos inserindo. Por quê? Porque o Espírito precisa vir e avivar aquela vida. Entende? Pode falar. Sim, eu creio que sim.
Olha, eu acredito assim, aí entra, não é uma coisa muito clara na palavra, mas acredito que eu estou em concordância com o pastor Marcos. Quando alguém é batizado no Espírito, a evidência é a oração em línguas. Pelo menos uma vez. Uma experiência, que é o que a gente vai ler também aqui. Eu vou mostrar na Bíblia. Depois, se ela não tiver mais essa manifestação, mas tiver outras manifestações da presença do Espírito, é batizado, pronto, acabou. Entendeu? Pode perguntar, Elisângela. Muito bem colocado, Elisângela. Por quê? Aí é que tá. Eu acredito que a igreja, as coisas do Senhor devem ser feitas com ordem e decência, com organização. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma responsabilidade pessoal de cada um de nós quando a gente ganha uma vida para Jesus. Porque a palavra é clara: ide, batizando e ensinando. Então é assim, existe uma responsabilidade. Se você traz uma pessoa para a igreja, é fruto seu. A pessoa na emoção vai se batizar, você tem a responsabilidade de conduzir o ensinamento da fé com essa pessoa. Você tem que pegar na mão dela. Ah, mas eu não sei. Mas você sabe levar ela onde está tendo? Tipo, é uma responsabilidade. Não é assim, eu trago a Poli para a igreja. Eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, mas eu sei levar a Poli no grupo da intercessão das mulheres quinta-feira. Acontece que eu não quero ir, né? Então vai lá, Poli. Aí a Poli não vai. Então fica uma ovelha solta, desgarrada. Um pastor não tem condição de cuidar de 200 almas. Por quê? Porque cada vida que o Senhor, ele coloca um na mão do outro. Não sei se você está entendendo. Então, nós precisamos entender que nós temos essa responsabilidade sobre a vida das pessoas. Eu trouxe essa pessoa, eu preciso cuidar dela, eu preciso acompanhá-la, eu preciso estar com ela. Se é um jovem, eu vou estar com ela no grupo de jovens. Se é alguém que gosta do estudo bíblico, eu vou estar com ela no estudo. É uma mulher, vamos para a intercessão de quinta-feira. Vocês estão entendendo? Por quê? Para não gerar isso, porque o batismo ele é só um início. Existem igrejas que não entendem isso que nós estamos estudando aqui, que elas acreditam que o objetivo final de tudo é o batismo. Então a pessoa faz tudo para batizar. A hora que batizou, abandona o irmão. Ai, batizou, tá salvo, em nome de Jesus. Verdade ou mentira? Mentira! É agora que começou o seu trabalho. É agora. Agora que você vai ver o que você arrumou para a tua cabeça. Você arrumou um filho na fé. Você arrumou um discípulo. Fala, Jennifer. Quer falar no microfone para todos ouvirem? Por favor, pode falar. Qual é a manifestação quando a pessoa vai usar o Espírito Santo? Seria biblicamente dons, línguas e profecia? Profecia depende, específico não, porque a profecia pode ser também falar a palavra e conhecer a palavra e pregar a palavra, tá?
Mas eu creio na manifestação dos dons de língua, principalmente. Por quê? Porque o dom de orar em línguas, Jennifer, segundo o apóstolo Paulo disse, é uma ferramenta do céu que Deus deu para o crente para a edificação dele mesmo. Vocês estão entendendo? Quando você ora em línguas, você não está edificando o outro, você está edificando a você mesmo. E nesse caminho com Cristo, nós precisamos ser edificados. Então, por isso que era a questão de pelo menos uma vez ser selado como dom da vida. Exatamente. Levanta essa questão, tá? E aí eu já vou pegar o gancho de pedir a leitura, depois eu vou voltar em Hebreus 7. Quem que eu pedi para abrir em Números 11? Gláucia, leia Números 11, 17, verso 17, por favor. Eu descerei e falarei com você. Tirarei o espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles logo darão a árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Deus falando com Moisés que ia repartir o Espírito Santo que estava nele com outros homens. Ok? Agora o verso 25. Isso é Antigo Testamento, hein? Já se falando de Espírito Santo, presta atenção. Deus nunca mudou, é o mesmo. O Senhor desceu na nuvem e falou que tirou o espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Ó, Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazer. vocês entenderam? Profetizaram no sentido de oraram em línguas, pode ser, tá? Depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Aí 2 só que continuou profetizando ali. E aí Josué ficou com ciúme de Moisés. E aí o que Moisés falou no verso 29? Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para Só até aí. Quem dera que o Senhor colocasse do seu espírito sobre todo Israel. Qual é o tempo que a gente vive hoje? O Espírito está disponível a nós. Porque Jesus disse, se eu não for, o Espírito não vem. E ele foi para o Pai, o Espírito veio sobre nós. Então, quando a gente ganha uma alma, uma vida para Jesus, o que a gente faz? Depois de levá-la ao batismo, nós vamos o quê? Orar para que o Espírito Santo venha sobre ela e complete a boa obra. Essa é a visão. Amém? Ficou claro? Outra? Pode falar. Sim. Começaram a falar em outras línguas, para o Espírito Santo falasse. Sim, como aconteceu na casa de Cornélio. Como que eles sabiam que o Espírito Santo tinha descido neles, sem eles terem se batizado nas águas? Porque eles profetizavam e falavam em línguas na frente do Pedro ali. Eles não, estão batizados, engrandecendo a Deus, entendeu? Então, gente, na fé, no mundo espiritual, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não tem uma ordem. Pode. Fala. Com 9 anos batizada com o Espírito Santo. 12 anos passei pelas águas. Olha só. Existe, gente. Então, pode acreditar que é assim que Deus faz, tá?
Aí, o que a gente vai observar mais um pouco sobre essa ação que aconteceu ali? Não, o batismo não, ele te pega. Calma, que ele te pega. Não precisa ser na frente dos outros. O Espírito vem. Ele conhece os corações, tá? Hebreus 13:7. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Ainda nesse trecho que nós estamos destrinchando, presta atenção. Olha a importância do cuidado com as vidas que estão sob a tua e a minha responsabilidade. Quando os apóstolos ouviram que lá em Samaria pessoas estavam se convertendo e se batizando nas águas, o que eles fizeram? Ficaram lá em Jerusalém com a perna erguida? Foram lá. Para quê? Para ver o que estava acontecendo. Isso chama prudência da liderança, zelo e responsabilidade pelas vidas. Vocês estão entendendo o que é isso? E aí, viram e fizeram o quê? Foram lá para dominar? Não, foram lá para orar por eles, para que eles também recebessem o Espírito. E mais, lembra das doutrinas elementares da fé em Cristo Jesus, que nós lemos agora em Hebreus, capítulo 6? Uma delas é a imposição de mãos. Então, eles oraram e também impuseram as mãos para que aqueles irmãos fossem batizados pelo Espírito. É também uma maneira, entre outras, porque o Espírito de Deus não depende do homem, mas age pela instrumentalidade do homem também. Vocês estão entendendo? E aí, eu quero mostrar para vocês a importância dessa diferença entre zelo e cuidado por vidas, que é diferente de domínio. Nós não somos donos das pessoas, mas nós somos responsáveis por elas. Mas onde está escrito isso? Hebreus 13:7. Quem que eu pedi para abrir? Elisângela, pode ler, por favor. Lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, para a fé que tiver. Não. Hebreus 13:7, é isso? Eu marquei errado. É o 13, mas é o último versículo do 13. Qual que é, Elisângela? É o último versículo. Achou? Não. Ai, 17, desculpa. 13:17, faltou um aqui. Obedecei, pode ler. Obedecei aos vossos dias, seja submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, vocês estão percebendo que a própria palavra nos mostra que há uma responsabilidade. Os líderes, os guias espirituais, os pastores, os pais espirituais, eles vão prestar contas a Deus pela vida que eles estão ganhando. Então, não foi assim à toa que Pedro e João foram enviados para lá. Existe uma responsabilidade, um cuidado, porque prestaremos contas. Não é só trazer uma pessoa aqui e falar, pronto, acabou, agora você ouve o pastor, o culto é tal dia, tal hora. Não, é pegar na mão, é conversar, é dar o ombro, é levar a Cristo, é guiar, é incentivar, é estimular. E assim, até que a obra se complete naquela vida. Então, a obra, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, porque quantos estão dispostos a se preparar para fazer isso na vida das pessoas? Vocês estão compreendendo? Gente, isso inclui as crianças.
Eu vou falar um pouco até do Ministério Infantil. O Ministério Infantil tem uma responsabilidade muito grande na fé dessas crianças. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Olha a responsabilidade que está na sua mão, professora. Aquilo que você vai ensinar vai permanecer de uma tal forma que quando essa criança crescer, ela vai lembrar do que foi falado aqui em sala de aula. Então, estar no Ministério Infantil é estar com a visão e com o foco. Você precisa ministrar no coração das crianças. Você precisa. Se não desfoque. Se há algo que não está deixando, que está impedindo por idade, alguma coisa, pegue na mão da criança, leva para a mamãe. E fala: mamãe, seu filho não tá conseguindo ficar. Você quer ir lá com a gente? Ou ele vai ficar aqui com a senhora no culto? Porque você está lá para ministrar no coração das crianças. As crianças precisam dessa semente. Vocês estão compreendendo? Tudo que é feito na igreja carrega uma semente espiritual, como a gente já leu. Paulo disse: nós não damos socos no ar. Nós não fazemos nada à toa e sem objetivo. As crianças, elas não podem ser um problema, elas são o motivo. Então, se a mãezinha não consegue que o seu filho fique sozinho ali, ela vai junto e ela vai ajudar lá. E ela vai ouvir a palavra que está sendo pregada lá. Vocês estão entendendo? Eu, quantas vezes fui ministrada com os DVDs do Diante do Trono, quando eu punha para os meus filhos? Quantas vezes o Senhor me ensinava através daquelas musiquinhas? Então, o que importa é não perder o foco. Tudo é espiritual, vocês estão entendendo, gente? Tá? Nós não vamos conseguir finalizar o capítulo. Infelizmente. Até aqui, vocês... Só vamos terminar a parte do Simão, que é só mais alguns versículos. Depois a gente vai deixar o Felipe e o Eunuco para a aula que vem. Pode ser? Olha, a partir do verso 18, o que aconteceu? Vamos voltar lá para o Simão. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. O que ele queria? Ele queria o Espírito Santo ou ele queria o poder? Ele queria o poder, certo? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O que é dom, gente? Dom não é presente? Presente vem de graça, você não precisa pagar. Deus vai te dar. Amém? Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, vamos entender uma coisa. Pedro, apóstolo, ele tinha um dom chamado discernimento de espíritos. Ele conseguiu identificar a raiz do problema ali com Simão. E ele já trouxe a luz para a igreja. Para quê? Para arrumar uma briga? Não. Para dar oportunidade de arrependimento para esse homem que estava em pecado, estava errado ali, tá? Então, quando ele fala assim, você não tem parte nesse ministério, ele está dizendo que, apesar de você ser batizado nas águas, você não poderá trabalhar na obra do Senhor. Por quê? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Você não entendeu nada, Simão. É isso que ele está falando, entendeu? E outra coisa, você não tem sorte nesse ministério. Sabe por quê? Porque o engano não vai muito longe.
A igreja, dentro da igreja, nada ficará encoberto e nem escondido. Então ele falou, você não tem sorte aqui não. Se você está aqui para enganar, a sua sorte acabou agora, porque Deus dá discernimento para nós, para identificar o que está acontecendo em todos os trabalhos, viu, gente? IDs, jovens, intercessores, cultos, todos os trabalhos, tá? E aí ele diz aqui, só que eu vou te dar uma solução, eu já identifiquei o problema, já confrontei o seu problema, o seu coração não é reto diante de Deus. Qual é a solução? Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, talvez. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que vocês disseram venha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles não oraram pelo Simão. Simão falou, orem por mim. Eles não oraram, sabe por quê? Porque depois de terem testificado e falado a palavra de Deus, é suficiente. A palavra é suficiente. Se a palavra não te convence, ou não convence o pecador, o que adianta a sua oração e a minha? Como assim, Amanda? Veja bem, existem orações que são, na realidade, decisões pessoais. Sabia disso? E ninguém poderá tomar decisões por você. Então, não adiantava os apóstolos orarem pelo Simão. Quem tinha que decidir ter um coração reto diante de Deus era ele. Então, ele precisava se arrepender e se colocar na presença de Deus, para que talvez o pecado dele fosse perdoado. Vocês entenderam o cerne? Agora dá para entender o que está escrito em 1 João 5, quem que eu pedi para abrir? 1 João 5, verso 16 e 18. Pode ler. 16 e 18. Se alguém pecar seu irmão, não é para a morte, Deus dará àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo pior. Faz sentido? Qual que é o pecado para a morte? É aquele onde não há quebrantamento. A pessoa está morta, ela está condenada, porque ela não se arrepende do pecado. Vocês estão entendendo? Aí como você vai orar por ela? São orações que devem ser pessoais. Vocês estão entendendo? Verso 18. Se todo aquele que é Deus não pega. Mas o que de Deus é gerado, só que Deus Por que eu pedi para ler esse 18? Porque se colocar na brecha por alguém que já se batizou, que já ouviu a verdade de Deus, mas não quer se posicionar, é uma intercessão duvidosa. A pessoa é diferente daquele que se batizou e não foi ensinado na palavra. Vocês estão entendendo? Agora, existem pessoas que se batizaram, foram muito bem ensinados e já se posicionaram contra. Não há quebrantamento, não há arrependimento. Por esses digo que não orem. Vocês entenderam isso? Então, os apóstolos não oraram por Simão. Eles simplesmente revelaram o problema dele e falaram, o filho é teu, vai lá e resolve diante de Deus. Amém? Então, a verdade
é que a pregação da palavra, a visão de reino, exige que a gente seja pessoas que tenham coragem de pregar a verdade. Não negociar com a palavra. E aí a última leitura desse trecho vai ser Isaías 5:20. Quem que eu pedi para ler? Laura, pode fazer a leitura. Ai de todos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O que é isso? É quando a pessoa está em pecado e você fala para ela que vai estar tudo bem na vida dela, que Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, irmãos? Não. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente não quer perder o amigo, a gente quer ser político. Pode falar, pastor. Microfone, por favor. Isso, falar sobre necessidade de uma pessoa que primeiro o Senhor, assim, conheceu a palavra de Deus, recebeu o Espírito Santo. Essa pessoa, ela caiu, e o pecado dela é muito forte, muito grave, e abriu uma brecha, uma porta, que ela mas ela tem que ser o evangelho. Sabe? A gente não nada. Deus sempre foi dado a nossa e ela sempre pegou essa parte, uma luta muito forte, o esforço dela. E o diabo tinha batido muito nela, e depois ela começou assim, se desviou mesmo da palavra, foi para uma certa feita, tinha uma oportunidade de orar por ela. E uma vez que ela, eu que foi lá, não foi para a nossa dela, conseguiu culpar ela. Oração. Expulsão do demônio, qual é a expulsão do demônio? Pensa que ela voltou para ele, não voltou, não. Está dizendo aqui, é uma decisão dela com Deus. Ela não se humilhou, ela não pediu perdão, era ela e Deus. Não adiantava eu pedir perdão por ela. Ela tinha que fazer isso, eu não vou fazer nada. Nós temos que entender. As pessoas passam assim, e se eu falar aqui, você não chora comigo. Eu não acredito. Eu acompanhei esse caso há muito tempo. Como ela se libera por uma pessoa que expulsava o adversário sentava do lado dele e falava assim: ó, você me expulsava, ela via e ouvia a voz dele falar. Você me expulsava, agora é a minha vez de sentir escravizar e te matar. Gente, nós temos que entender que o diabo, ele não faz nada. Quem faz somos nós. O diabo, ele não peca no seu lugar. Ele te influencia a pecar, mas quem peca é você e eu. A culpa não é do diabo, ele é só um oportunista. A culpa é nossa, porque a nossa cobiça, o nosso desejo, a nossa carne, essa quer fazer o que é contrário à palavra. Então, como o pastor bem colocou, Jesus vai chegar diante de algumas pessoas no final e essas pessoas vão falar: mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós pregamos, nós ganhamos vida. E sabe o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, malditos para o fogo eterno. Por quê? Por quê? Porque vocês praticam a iniquidade. Vocês nunca se arrependeram dos pecados e nunca se separaram. É muito, essa aula, gente, ela abre esse ano, é o ano da conquista, não é? Como nós vamos conquistar sem essas ferramentas estratégicas? Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser espertos, porque às vezes um Simão encosta na gente e fica roubando a nossa energia e o nosso tempo. Quando a gente precisa dispor a energia e o tempo para aquele irmão que onde o Senhor está trabalhando e fazendo uma obra de arrependimento. Você está entendendo? Fala, irmão. Deus falou comigo.
Sim, Então falou, mas ninguém sim, entendeu. o Adão. Então, a gente, o diabo é o nosso menor problema. Vocês estão entendendo? Dentro da visão da igreja, o diabo é o menor dos problemas. Por quê? Porque você manda ele embora, ele tem que ir, em nome de Jesus. Agora, e a pessoa que ela não vai embora, ela está lá, ela continua a mesma. Você está entendendo? Como você vai expulsar ela dela? Não tem como. Pode. Não, mas só lembrando assim, vou falar no final também dessa questão que eu falei, para a glória de Jesus. Graças a Deus. Assim, esse inimigo só postou perto dessa pessoa, porque Deus permitiu, Sim, porque Deus quis tratar com a pessoa, senão eu não podia entendemos isso também. Porque agora, vai ter um Deus que a pessoa, primeiramente, eu já comprei algum inferno dele para acabar com a pessoa, não. Agora, o único compromisso da pessoa se reconciliar e voltar foi essa. Deus falou, vai lá e não precisa de nada lá. Ela voltou. até Paulo entregou para Satanás umas pessoas, lembra? Para quê? Só que voltou no final. Glória a Deus. Então a gente precisa saber o seguinte, que o caminho, gente, o caminho da nossa intercessão, da nossa pregação, dos louvores, de tudo que a gente faz na igreja, dos movimentos com os jovens, com as crianças, é o quê? Levá-los ao arrependimento. Sabe por quê? Porque Atos 3,19 diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E, por isso, virão tempos de refrigério da presença do Senhor Jesus. Então é isso, é expor o pecado, apontar o caminho em todo o tempo. Até para criança? Até para criança, porque criança mente, morde, bate, briga, desobedece o pai e a mãe. E quando elas são ensinadas e ministradas, elas também choram e se arrependem. Vocês sabem disso, nós somos pais, né? Eles são levados a um quebrantamento no particular. Tá? Então, se a gente conseguir, juntos, esse ano, focar na visão de reino, nós vamos conquistar. Nós vamos conquistar tudo que Jesus quer que a gente faça para o reino em 2026. Amém? Eu vou me despedindo do vídeo aqui, Ronaldo, pode fechar? E eu quero abrir para perguntas antes da gente fazer a oração que a gente tem